seu reflexo no espelho e o que vê não é verdade. Olha pra verdade e o que vê não tá descrito no espelho. Máscaras, mentiras, devaneios pra chamar de liberdade. Mas a gente sabe, a liberdade não suporta cativeiros. Diz quem é você, cara. Diz qual é você. Qual foi a face que te escolheu? Me diz que rosto foi que te escondeu. Antes de raiar o dia, se doía o travesseiro que você dormiu. Olha o seu reflexo no espelho e o que vê não é verdade. Olha pra verdade e o que vê não tá descrito no espelho. Máscaras, mentiras, devaneios pra chamar de liberdade. Mas a liberdade a gente sabe não suporta cativeiro. Diz quem é você, cara. Diz qual é você. Qual foi a face que te escolheu? Me diz que rosto foi que te escondeu. Antes de raiar o dia, se doía o travesseiro que você dormiu. Me diz que rosto foi que te escondeu. Antes de raiar o dia, se doía o travesseiro que você dormiu. Muito prazer, está no ar o programa Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Tecnologia, redes sociais, a produção cultural descobriu novos meios nos últimos tempos. E os jovens ficam à vontade nesses espaços, estão na linha de frente dessa produção, sem deixar de lado a tradição, a arte de rua, o circo. Diante desse panorama, qual deve ser o caminho das políticas culturais para a juventude? Esse é o tema de hoje aqui no Câmara Ligada. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar um pouco da carreira do Dilo, detalhes da banda dele. Vamos saber um pouco mais do som dele no VT que a gente preparou. Dilo D'Araújo é compositor e multi-instrumentista do Distrito Federal. Em 2004, lançou o álbum Crocodilo Gang, que lhe abriu o caminho na construção de sua discografia. Seu talento foi lapidado pelos nomes de peso com quem tocou, como Frejá, Tom Zé e o maestro Silvio Barbato. Hoje não acelero mais. Em 2008, gravou o disco Mestiço, onde mostrou sua personalidade, mesclando ritmos que revelam a inventividade experimentalista que se cristaliza em seu mais recente álbum, o Jacaré-Taguá. O trabalho entrou na maioria das listas dos melhores discos brasileiros de 2012. Dilo também carrega na bagagem mais de 200 shows pelo Brasil e países como Inglaterra, Escócia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Uruguai. Elas dão sombra às nossas dores de miseráveis a mendigar. Ei, Dilo, que prazer ter você aqui, cara. Prazer todo meu. Me fala um pouquinho da banda. Primeiro, vamos apresentar quem está aqui com você hoje? Sim, tem aqui meus queridos Diego Marques, guitarra e vocal de apoio, produtor do álbum novo, que está aí em gestação. Marçal Leones, teclado. Arnoldo Ravizini,
ele é importado. E Arthur Lobo no contrabaixo. Vamos lá, gente. Para a Arnoldo na batera e... Então, vamos começar falando dessa produção nova, Dilo? Então, aqui no VT diz até o meu último álbum, que é o Jacaretaguá, que é de 2012. Nós estamos produzindo agora um novo álbum que vai ser lançado ano que vem. Tá cheio de participações especiais. Ah, é? Daqui da cidade, de fora? Como é que é? De fora, de Não fora quer te jantar nada, você viu a cara dele? Não posso dizer, pode? tem Então o Donatinho, o Frejá, tem uma turma bem legal. Que bacana. Além desses incríveis aqui, né? Você compõe em parceria também as letras, Dilo? Também. Essa música que eu toquei, Duas Caras, é uma parceria minha com a Simone Sabac, que é uma compositora. Com mulheres também, que bacana. Sim. Né? Me diz uma coisa, Dilo, como é que você pode descrever um pouco o início da tua carreira? Porque eu sei que teve o negócio da sanfona, né? Uhum. Quer dizer, aquela coisa do multi-instrumentista. Uhum. Como que foi começar com a sanfona? É que meu pai ele é sanfoneiro autodidata e a minha família paterna é nordestina. Então, na infância, eu tive muito contato com música de Luiz Gonzaga, sanfona, forró. Então, naturalmente, eu brincava com a sanfona ali, dividia o tempo, a bola, o desenho e a sanfona. Então, foi uma coisa por osmose, assim, aconteceu, não foi nem por eu ter ido atrás, ter buscado, assim, foi um ambiente que se revelou dentro de casa mesmo. E aí, na adolescência, eu quis trocar a sanfona pela guitarra, né, porque é muito mais leve. Com a guitarra, você pode ter ajuda no gestual. A sanfona, não, você não tem centro gravitacional. Mas é um instrumento maravilhoso, né? É lindo você para toca tocar ainda? sentado. Toca bem ainda, Não. Dilo? Fala sério. Eu não toco bem sanfona, não. Agora que eu estou aprendendo a tocar guitarra. Oh, que humildade, gente. Bom, eu quero aproveitar aqui rapidamente para apresentar para vocês os convidados que vão participar nessa conversa ao lado do Dilo e da plateia que está aqui comigo hoje. Eu tenho comigo a deputada de segundo mandato, participante de várias comissões aqui da Câmara, Érica Cocai, aqui do Distrito Federal, do PT do DF. Obrigada, deputada, pela presença. Quero apresentar também para vocês o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente já conversa rapidinho. Dilo, quero voltar aqui para a nossa conversa. Você teve um tempo fora da cidade, já andou em vários outros lugares. Por que você resolveu sair e como é que foi esse teu retorno agora? Não foi nenhuma questão de escolha, não. É demanda, assim. O artista ele precisa permanecer em trânsito. Isso dá muito fluxo, dinamiza. É uma questão mais de... É uma exigência, sabe, nos dias de hoje. Assim, você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem que, inclusive, para compor, né, você precisa perceber outras perspectivas. E você voltou já com a intenção de voltar para produzir alguma coisa que tem a ver com Brasília? Não. Como é que foi esse teu retorno? Não, eu permaneço em trânsito. Assim, eu saio de Brasília, mas Brasília não sai de mim, né? Eu sou de Taguatinga. A maior parte da minha vida eu vivi em Taguatinga. Aê, galera, de Taguatinga! Que é o colégio de lá, né? Então, assim, a minha base ainda é Brasília. Só que eu fico em trânsito, né? Por demandas de trabalho mesmo. Legal. Tem pergunta na plateia? Pode fazer. Meu nome é Vitor e eu queria perguntar para a banda acerca da dificuldade de viver da sua própria música, né? Até porque em circuitos menores, normalmente eles dão prioridade a bandas covers, né? Você vê muito mais bandas covers do que bandas que realmente fazem a sua própria música, né? E, enfim, né? Eu queria perguntar Tem uma opinião forte sobre isso. É uma luta diária, assim, é um exercício de resistência absoluta. Eu entendo isso como uma missão de vida, assim. Essa coisa de você ser protagonista do seu próprio tempo, do seu próprio povo, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber o mundo que a gente está vivendo e olhar para frente. Então, essa prática do cover, você continua mantendo algo que já aconteceu, né? Você não vai poder falar sobre a cidade de Taguatinga se você ficar tocando a música de uma banda inglesa dos anos 60. Assim. Eu acho que é importante ter alguém falando de Taguatinga em 2017 para o mundo inteiro. Assim. Isso só vai acontecer quando a gente firmar a nossa opinião e a gente ter se despertar da consciência crítica e vocacional. Olha, tem mais pergunta, Dilo, mas antes de continuar com a pergunta, eu quero apresentar a galera que está aqui, né? Vamos saber quem são esses jovens que estão aqui do Colégio Leonardo da Vinci de Taguatinga. Palmas.
Obrigada, gente. Também temos integrantes do projeto Jovem de Expressão e do Pró-Adolescente. E do programa Pró-Adolescente da Câmara e universitários do IESB. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, tem mais pergunta. Oi, meu nome é Gabriela. Olá. Eu queria saber quando você começou a se interessar por compor e quais os assuntos que mais te inspiram. É engraçado porque eu já me peguei compondo, assim, porque quando eu gostava de desenhar muito na infância, então eu já fazia história em quadrinho, já tinha um roteirinho. Meu pai fazia música, então eu via ele fazendo música. Eu nem sabia que existiam intérpretes. Para mim, todo mundo cantava as músicas que fazia. Então, eu desde criança, assim, eu desenhava e já inventava roteiro de história em quadrinho, aquilo já virava música. Então, assim, eu já cresci dentro dessa perspectiva de criar letras e melodias, assim. Como eu te falei, eu só fui perceber que existiam intérpretes que cantavam músicas de outros autores já mais velho, já na adolescência. E qual foi a segunda pergunta, desculpa? O cotidiano. É o que mais te inspira a compor. O dia a dia. Observar como as pessoas se comportam, suas ambições existenciais, seus pesadelos. Obrigado, eu. Ok, gente, a gente vai dar só uma paradinha de hilo, galera, mas a gente não demora, não. A gente volta já já. Você que está acompanhando a gente, manda pergunta pela página da gente no Facebook, pelo 0800 também, telefone 619-619. E vamos passar para o intervalo, mas sem ouvir música nem pensar. Vamos lá. Qual é a música, Dilo? Mamãe, Mamãe. Essa tá no álbum novo. Vamos ouvir, inédito. Desculpe, mamãe, mas não quero casar. Eu não quero marido, nem quero amamentar. Não me leve a mal, não sou anormal. Eu gosto mesmo é de fotografar, de sair por aí pra viver e sentir um amor de verão, que na outra estação, mamãe, há de acabar. Não sinta pena de mim por uma ausência de lar. Não sinta raiva também, só não preciso de ninguém pra me completar. Sou diferente de outras e não quero ser como a vovó, que na ânsia de casar acabou por se enforcar, vivendo ao lado de quem nunca amou. E num vestido de noiva se estrangulou. Mamãe, 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 eu tô de boa. Novelas, novenas. Mamãe, 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 eu tô de boa. É uma ideia velha, representada num quadro que já desbotou, numa família de margarina que nunca me seduziu. Novelas, novenas. Mamãe, 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 eu tô de boa. Novelas, novenas. Mamãe, 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 eu tô de boa.
Estamos de volta com Câmara Ligada, ao programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Eu sou Vera Morgado e você nos acompanha pela TV Câmara, aqui de Brasília, e emissoras parceiras em todo o país. Hoje conversamos sobre juventude e produção cultural. Tenho o prazer de apresentar para vocês a deputada que já está em segundo mandato aqui na Câmara, participa de 7 comissões temáticas aqui na Casa, deputada Érica Cocai, do PT do DF. Muito obrigada, deputada. É um prazer. Eu tenho aqui comigo também o secretário Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Obrigada, Guilherme, é um prazer. E quem vai receber as perguntas de vocês, né, que vocês vão estar mandando para cá, é a Fernanda Quevedo. Muito obrigada, Fernanda, pela participação hoje, nossa blogueira linda. Olha que mulher linda. Vai atualizar o nosso Facebook e receber as perguntas que vocês mandarem para a gente, manda logo. Quem está animando o nosso som hoje é o cantor aqui de Brasília, compositor Dilo. Ó, para dar um panorama hoje da nossa conversa, a gente preparou uma pequena reportagem. Vamos assistir. Qual é a importância da cultura para um país? Mais do que uma característica essencial de uma sociedade, a cultura pode ser considerada o elemento principal que difere uma nação de outra. Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser preservados para que nunca se percam. No Brasil, são várias as formas de manifestações culturais. Mas será que o brasileiro tem interesse em consumir cultura? Uma pesquisa realizada pelo SESC, junto com a Fundação Perseu Abramo, mostrou que nos finais de semana, apenas 7% dos entrevistados buscam atividades culturais, como ir ao teatro, cinema ou leitura. Esse número cai para 5% durante a semana. Segundo o Ministério da Cultura, são vários os meios de financiamento e opções culturais. Em 2014, 3.273 projetos captaram recursos por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Outros programas, como Pontos de Cultura, também levam eventos para a população de todo o país. Ainda segundo o Ministério da Cultura, são mais de 4.000 pontos em funcionamento. O financiamento coletivo também vem aumentando. Segundo o site Catarse, 52% das pessoas têm interesse em apoiar projetos artísticos e culturais. Com tantas iniciativas, será que não está na hora de buscar outras opções de lazer e cultura? Ou que tal fazer você mesmo o seu projeto cultural? Bacana, gente. Quero começar com o Guilherme. Guilherme, o governo comemorou muito essa lei de 2014 que transformou o Programa Nacional Cultura Viva num programa nacional, através dos pontos de cultura, que é uma das ações mais conhecidas e mais atuantes dessa política. A ideia, se você me corrija se eu estiver errado, é simplificar todo esse processo de conseguir financiamento para essas políticas e também facilitar que produções locais, regionais, fora dos grandes eixos, tenham visibilidade, tenham condição de se expressar. Como é que isso dá na prática, esses pontos de cultura? Como é que isso está hoje? Legal. Boa tarde, a deputada Érica, a Vera, Dilo, a todo mundo. A questão dos pontos de cultura é muito importante assim, para a cultura brasileira e principalmente para a juventude. A ideia dos pontos de cultura foi fortalecer na ponta, na comunidade, lá na base, aquilo que a comunidade cultural já está fazendo, já era cotidianamente feito, música, dança, teatro, capoeira, coisas voltadas à cultura popular, mas que o Estado não reconhecia. Então, quando, na época, era o ministro Gilberto Gil, ele falou, vamos fazer um duim antropológico no Brasil. O que é fazer um duim? É massagear os pontos do corpo cultural brasileiro que precisam ser estimulados, que precisam ser valorizados. Então, na verdade, o que o Estado não fez, o Estado não foi muito atuante na coisa do financiamento a esses pontos. Teve também, mas o principal foi reconhecer que já se produzia cultura na ponta, todo mundo já fazia cultura, e falar, isso aqui é uma rede de pontos de cultura que precisam ser massageados no Brasil todo. E com essa massagem, o que aconteceu foi uma grande profusão cultural no Brasil. Hoje tem mais de 4.000 pontos de cultura no país todo. Isso foi transformado numa lei, com o trabalho dos deputados. Essa lei fez com que crescesse ainda mais o programa. Hoje, todo mundo que já faz atividade cultural, seja linguagem artística, seja formação, e várias outras coisas relacionadas à cultura digital, relacionadas a cinema, podem se autodeclarar um ponto de cultura. Pode falar, eu também sou um ponto de cultura, me considero importante para a cultura da minha comunidade. E o que é mais interessante é que grande parte do que é produzido nesses pontos é feito pela juventude.
né? São os jovens que vão lá e dão aula de música, são os jovens que articulam os grafiteiros da sua região, são os jovens que conseguem produzir novos filmes, fazer games, enfim, fazer com que tudo isso ganhe grande importância no corpo cultural do Brasil. Deputada, a senhora acredita que as políticas culturais nessa área estão acompanhando a necessidade dos jovens? A senhora, que é aqui do Distrito Federal, que está acompanhando o cenário cultural aqui da capital. Eu penso, primeiro eu queria desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês, e saudar o Dilo e saudar todos que nos brindaram com tantos momentos bonitos. E a gente precisa de mais beleza. É isso aí. Inclusive nessa Câmara. A gente precisa de muito mais beleza e muito mais afinidade com o processo de construção da nossa própria humanidade, não é? Mas eu penso que nós temos no Distrito Federal vivendo uma dificuldade muito grande, porque nós temos vários equipamentos culturais que estão fechados. E é preciso que a gente faça política cultural. E aí eu entendo que todos nós somos seres culturais, porque o ser humano é o único ser que faz cultura. A gente deixa a nossa marca na natureza, a gente transforma. O ser humano ele tem peculiaridades, que é a capacidade de ter consciência da nossa vida, pegar a vida pelas mãos e transformá-la. Isso é expressões culturais. Nós temos linguagens artísticas, as várias linguagens artísticas, mas nós também temos cultura na forma com a nossa culinária, com o cheiro que a gente tem, como a gente se reconhece, como a gente vê o outro, como a gente se vê enquanto sociedade, como a gente se reconhece enquanto sujeito cultural. E eu penso que nós precisamos de mais cultura. Ou seja, que nós precisamos de mais políticas culturais e mais espaços de reflexão. Até porque a gente vive uma sociedade muito imediatista, que é característica de uma sociedade de consumo, não é? A sociedade de consumo ela é imediatista e é superficial. E é preciso que a gente mergulhe em nós mesmos, para que nós possamos refletir sobre o momento que nós estamos vivenciando. E eu digo isso porque aqui, por exemplo, na Câmara, nós temos muitas expressões de fundamentalismo, de uma lógica fundamentalista, que é uma lógica que nega o outro, que nega a alteridade, que nega a diferença, e que faz com que nós não nos reconheçamos na beleza que o ser humano tem. Tem mais perguntas, gente. Tem mais pergunta na plateia. Pode fazer. Oi, meu nome é Maíra. Eu queria saber como é que se dá a priorização das satélites em relação à produção cultural, porque muitas vezes eu acho que a gente não tem tanto acesso a... Os programas culturais por parte do governo são mais polarizados aqui em Brasília mesmo, como, por exemplo, o Festival de Cinema de Brasília, que há anos tem exibição regular aqui em Taguatinga, lá em Taguatinga, e que foi muito difícil conseguir esse ano, tanto que os diretores falaram que foi uma sessão única e isso acontecia todos os anos e foi impedido. Então, eu gostaria de saber como é que acontece essa distribuição na priorização das satélites ou aqui do núcleo. Obrigada. Eu vou comentar, a gente é do governo federal, do Ministério da Cultura, então tem uma abrangência nacional, lida com os estados e com os municípios numa relação federativa, né? E aqui no Distrito Federal tem essa peculiaridade, né, de ter essa grande região metropolitana fazendo parte de uma unidade apenas da federação, né? Ser uma unidade federativa. Eu acredito, você tem toda a razão com relação a essa questão da priorização. É importante tratar as áreas vulneráveis socialmente com mais investimento cultural, né? Isso nacionalmente. Esse é um problema daqui, mas é um problema de todas as capitais brasileiras, né? Existe um grande investimento concentrado, um investimento nos lugares onde tem bastante gente, nos centros, nas partes mais elitizadas das cidades, mas as regiões metropolitanas, as periferias, tem pouco equipamento cultural, tem pouca política para a juventude, tem pouco espetáculo que circula nessas regiões, e é preciso aumentar o investimento, né? Por isso, por exemplo, que o Ministério da Cultura está agora com uma política muito importante, que é de reformulação, de reforma da Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, da Lei Rouanet. Por quê? Porque a Lei Rouanet ela reforça justamente o que você colocou, essa questão da concentração. Quem mais pode, quem mais tem dinheiro, o Estado delega para a iniciativa privada o poder de escolher onde vai colocar dinheiro, e aí coloca dinheiro aonde? Nas linguagens que são mais consolidadas, né, que tem mais público e tal, e nas regiões que tem mais gente ou que são mais fáceis de chegar aos espetáculos. Então, o Norte, o Nordeste, as periferias, mesmo os centros mais próximos, têm essa dificuldade. Então, tem toda a razão com relação a isso. Em verdade, você não tem equipamentos públicos nas cidades. Você não tem equipamentos públicos. Nós temos várias cidades no Distrito Federal que não têm um cinema, que não tem um teatro,
que não têm um espaço cultural, um equipamento cultural. Eles estão concentrados. Então, é importante que nós possamos fazer essa descentralização. Aqui no Distrito Federal, nós temos o Centro Cultural de Ceilândia, por exemplo, que ele está inacabado, por volta de 20 anos ele está inacabado. Ele não é prioridade. Então, portanto, é importante que a gente possa construir os instrumentos culturais de forma descentralizada. Mas mais importante que isso, penso eu, é você organizar os fóruns de cultura por cidade. Porque também não nos basta ter os equipamentos culturais e não ser a própria cidade que vai pensar quais são as expressões, as linguagens artísticas, qual é as expressões culturais que ela quer ver desenvolvida. E, por fim, eu penso que nós deveríamos trabalhar com os pontos de cultura nas escolas. Porque nós temos, muitas vezes, em várias cidades, o único equipamento público que se tem é a escola. E, muitas vezes, a escola tem um auditório ou tem uma quadra, a escola tem profissionais, tem educadores, que são educadores artísticos, e nós não temos ali transformado em um ponto de cultura. As escolas tinham que ter rádio comunitária, as escolas tinham que ter espaço de cultura, as escolas tinham que ter cineclube. As escolas não podem ser esquecidas enquanto equipamentos públicos que possam fazer a parceria e desenvolver políticas culturais, penso eu. Tem mais perguntas chegando com a Fernanda. Fernanda, internet, 0800. Cadê o microfone da Fernanda? Vamos dar aqui. Voz para a Fernanda. A pergunta é para a deputada Érica Cocai. Deputada. É o do Pedro Freitas, de Guará, do Guará, daqui do DF. Né? Pergunta é: sou músico, acompanho os editais do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, e vejo nestas linhas valores destinados a músicos que nunca vi em festivais ou na própria cena cultural do DF. Como controlar essa situação e fazer com que estes valores sejam repassados realmente para as pessoas que militam na cena cultural há anos ou há décadas? Existe fiscalização? Pois nós que trabalhamos na cena não conhecemos metade das pessoas que recebem verba do governo provinda do FAC. Veja, a gente lutou muito na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal para aumentar os recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, e nós conseguimos aumentar esses recursos. Mas é preciso que nós possamos, primeiro, publicizar e que ninguém tenha dúvida quais foram os critérios que apontaram que aquelas propostas deveriam ser contempladas com o fundo. Mas, fundamentalmente, eu repito, é preciso democratizar. A gente precisa, gente, fazer o luto da ditadura. O que foi a ditadura? A ditadura não foi arrancar o Brasil de nós mesmos? A gente não podia vestir verde e amarelo? Quando a gente lutou a primeira vez pelas diretas, pelo direito de eleger um presidente ou uma presidenta da República, a primeira coisa que a gente fez foi colocar no rosto o verde e o amarelo. É como se a gente tivesse dizendo: dá cá o meu país de volta, dê cá o meu país de volta, ele me pertence. Ele não pode, eu não posso ser espectador da minha própria vida e da minha própria nação, do meu próprio país. Então, portanto, é muito importante que nós possamos criar as discussões e os fóruns de cultura em cada cidade, que as pessoas possam estar pontuando, inclusive, as suas prioridades. Nós temos uma riqueza cultural imensa. O Brasil, eu acho que é meio antropofágico. A gente pega, por exemplo, uma quadrilha que é lá da França e ela vira uma coisa bem brasileira. A gente pega um hip-hop e transforma um hip-hop em coisa do Brasil, em crônica da nossa própria vida, como a gente fez com o futebol também. Então, portanto, nós temos essa capacidade antropofágica, que é essa capacidade de ter uma série de expressões, de dar um toque, ou dar uma característica brasileira, uma brasilidade, a várias experiências que são universais. Então, esse país é muito rico culturalmente, e ele precisa ter os fóruns de discussões culturais que envolvam todos os agentes culturais para que nós possamos fazer uma revolução que esse Brasil merece, a revolução da alma, a revolução da construção de uma nação de pé, de uma nação que bata no peito e diga: sou brasileiro, sou brasileira e sou um agente cultural sujeito da minha própria vida. A nossa humanidade é isso, não é? Eu acho. Bacana. Gente, o Câmara Ligada foi ouvir outros parlamentares sobre esse tema, política cultural para a juventude. Vamos acompanhar o que eles falaram? Nós estamos procurando, em nível da comissão, trabalharmos fontes novas de recursos. A cultura é o primo pobre do orçamento. Então, estamos procurando fazer com que as políticas públicas voltadas para a cultura, os pontos de cultura, a cultura viva,
o Vale Cultura e outros programas já existentes possam encontrar ressonância, capilaridade em nível do Brasil. E para isso é preciso recursos. Eu posso te dar um exemplo. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Norte e do Nordeste já existe. Financia agricultura, financia turismo, mas não financia a economia criativa, a economia da cultura. Então nós fizemos um projeto de lei para que ele possa financiar e, com isso, certamente, criar mais uma fonte de recursos para financiar aquelas pessoas que desejam exercitar cada dia mais o processo da cultura. Um dos maiores desafios de qualquer nação é a sua emancipação. E não há emancipação de um povo sem elevação do seu nível cultural. Seja para produzir, seja para consumir, a gente se transforma a si mesmo quando a gente conhece mais a nossa história. Quando a gente lê mais, quando a gente vai mais ao cinema, quando a gente vai mais ao teatro, a gente está, ou quando tem acesso a uma leitura, a um livro de qualidade, a gente se transforma. E quando a gente se transforma, a gente é capaz de transformar a realidade. Então, um jovem que não consegue ter, ou mesmo não tem um acesso ou a possibilidade de elevar o seu nível cultural, ele perde muito na sua vida, né? Como protagonista do seu tempo e como pessoa capaz de entender os fenômenos que nos cercam no dia a dia. A gente continua a conversa daqui a pouco, no próximo bloco, e vamos encerrar esse aqui com mais Dilo. Qual é a música agora, Dilo? Já que a gente está na TV, vamos tocar uma música chamada Antena de Bombril. Vocês sabem o que é isso, hein? Essa é do álbum Jacaretaguá, o mais recente. Ok, vamos ouvir, gente. Pelo vidro canelado, caneluda silhueta, vontade que deixa a ducha sem roupão e bota pilha num controle viciante seriado. Embala o sonho aqui de dentro deste nobre barracão. Por uma antena de bombril, transmitindo a fantasia. Por uma antena de bombril, você ainda mais interessada em seu canal de pay-per-view. Solenemente da varanda, imagino se te alcanço. Interagir no teu mundinho indivisível, solidão. A blindagem te protege, nos isola, nos separa. E a vida passa, volta e meia já passou. Por uma antena de TV, transmitindo a fantasia. Por uma antena de TV, eu desistindo de poesia, você deixando de viver.
por uma antena de bombril, transmitindo a fantasia por uma antena de bombril. Você ainda mais interessada em seu canal de pay-per-view. Estamos de volta com Câmara Ligada. Eu sou Vera Morgado e hoje quem está tocando no programa é o brasiliense Dilo. Muito obrigada, Dilo. Palmas. Eu tenho aqui também participando da nossa conversa a deputada Érica Cocai, do PT do DF. E o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Também está participando do nosso programa a Fernanda, que está trazendo as nossas perguntas que chegam pelo Facebook, pelo 0800. Obrigada, Fernanda, nossa blogueira do dia. Agora, aproveitando esse nosso papo sobre política cultural para a juventude, a gente tem uma... O que foi, rapaz? Nós aqui... Você quer entrar? É uma apresentação especial para vocês? Podem entrar, irmão Saúde. Vai devagar, meu filho. Vai devagar, pelo amor de Deus. Calma, com a cabeça não aqui. Vai, meu filho. Vai logo. Vai logo, cuidado. Cuidado. Ai, 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 ai. Ai, que delícia. Respeitável público, senhoras e senhores, pedimos a todos 1 minuto da vossa nobre atenção, pois o espetáculo já vai começar. Ver o invisível, ouvir o inaudível e fazer parte de uma história e de um momento que até agora não eram seu. Um conto que nada mais é que uma conta que temos que pagar no final do mês. Tchê! Pegou nos olhos? Não molha o cabelo dessa moça, não. Se molhar, já era. Senhoras e senhores, tchau, brau, brau e raquaquá. Amigos, irmãos e palhaços. De profissão, religião, ideologia. De manhã, de tarde, de noite e de dia. Ah, que bacana. Palmas. Ah, que prazer vocês. Não vem pro meu lado, não. Vem. É o cabelo dela mesmo que não pode não, molhar. Não, pelo amor de Deus, nem fogo, gente. Olha aqui. Irmãozão Comárcio e Rui Berdan, gente, Circo Teatro Atitude. Meus queridos, é sempre maravilhoso. Sentem, por favor, quero que vocês participem da conversa. Agora vocês fazem parte dessa trupe aqui, ó, do Câmara Ligada. Deputada Guilherme. Gente, é tão bacana sempre ver, né? Porque o timing é outro, a energia é outra, a arte de rua é uma coisa que passa por outra esfera. Me fala um pouquinho rapidinho da história da trupe. Como é que ela se formou? Quem são vocês hoje? Então, nós somos o Circo Teatro Atitude. Eu estava ali de trás ouvindo a conversa e eu vejo que o circo, ele é, de todas as artes, aquela que ainda mais alcança os lugares mais distantes. Ele tem no seu DNA essa possibilidade de ir para lugares onde não tem nada. E eu digo isso sobre a rua também. Nós somos artistas de rua, né? Nós já fizemos várias viagens internacionais, já apresentamos na Samambaia, Santa Maria, Lusiânia, Pessul, Penorte, né? A Europa toda ali. E uma das coisas que eu vejo que é muito importante é que toda vez que nós nos reunimos diante de um espetáculo, não importa se seja de circo, de música, de teatro, de dança, naquele momento, todos nós somos o respeitável público, não importa de onde viemos, para onde estamos indo, qual a nossa escolha religiosa ou a nossa opção sexual. Diante da arte, somos todos o respeitável público. E nós, o Circo Teatro Atitude, os Irmãos Saúde, criamos um grupo que se apresenta. Quem não estiver entendendo, é só acompanhar a tradução simultânea aqui com ele. A gente criou um grupo que viaja num ônibus.
equipado com som, luz e cinema. E o nosso maior objetivo... Não é food truck. É art truck. Art truck. O nosso maior objetivo é alcançar os lugares mais distantes, poder ir se encontrar com as pessoas dos cantos do Brasil. Eu acho que esse é o maior papel que a arte tem, é colocar o ser humano diante do próprio ser humano, para que ele consiga olhar um no olho do outro e dizer, nossa, diante de tantas diferenças, nós somos muito iguais e precisamos muito um do outro. Né? Antes de abrir o champanhe, lembre-se, os aplausos são para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta tão bacana, né? Agora, gente, olha só, com tanta estrada, né, na tua vida aí, eu queria que você falasse rapidamente como é que você vê hoje a participação da juventude nos espetáculos de rua, na arte de rua. Como é que está isso hoje? Eu acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu com a chegada da internet, né, dessa comunicação tão rápida, é que hoje a gente já não precisa sair de casa para se deparar com o que o outro está fazendo em qualquer lugar do mundo. E isso a juventude tem feito muito rápido. Cada um de nós aqui, cada um de nós, da sua casa, sentado na frente do seu computador, mesmo ali no celular, igual o amigo está mandando um WhatsApp para a mãe e tal, não importa, você é um agente transformador, de onde quer que você esteja. Se você reverberar um pensamento positivo, se você estiver incentivando, estimulando, através daquele mecanismo, uma maneira do mundo ser melhor e mais harmônico, amigo, você está transformando a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Eu acho que o papel dessa juventude que está aqui hoje, principalmente dessa que está aqui hoje, é esse, é transformar a si para depois transformar o outro. E quem sabe um dia a gente use o céu como lona, a terra como picadeiro e faça da vida um grande espetáculo. Tem pergunta com a Fernanda. Para os nossos amigos, Anco Márcio e Berdan. Justamente sobre juventude também, que a gente estava falando agora, né? Vocês acham que o trabalho de vocês é importante para tirar o jovem da criminalidade, especialmente o jovem negro? E vocês recebem apoio do governo, de empresas privadas, para continuar o trabalho de vocês? E, se sim, qual é esse tipo de apoio? A pergunta veio da Ana Gabriela, de Goiânia. Aí, Ana Gabriela, satisfação. Primeiro, eu sou um exemplo clássico disso. Eu, quando era de menor, eu era um jovem um pouco arisco, arteiro, né? Eu cheguei a cometer pequenos delitos, digamos assim, né? E o circo foi um instrumento transformador na minha vida. Então, eu tenho certeza que um jovem que comete um crime, pratica um furto, a mesma transformação fisiológica que o corpo dele sofre, as mesmas substâncias, adrenalina, podem ser conquistadas em número muito maior se eu propuser para ele um desafio como dar um salto mortal ou fazer uma clave de malabarismo. Então, eu tenho certeza, absoluta certeza, que a arte é um instrumento transformador na vida de todos nós. Nós somos um exemplo disso. Nós somos o Circo Teatro Artitude. E, em outro momento, estávamos por aí promovendo a tristeza das pessoas. Hoje, caminhamos por aí transformando e trazendo alegria. Sobre os apoios, a gente tem apoio, sim, do governo federal, do governo local. Mas, com certeza, nada disso pode ser prioridade na vida do artista. A gente também não é necessário nos engessarmos diante dos editais públicos ou de todas essas fontes de recursos. É fundamental construir autonomia, é fundamental construir um vínculo direto com o seu espectador. Eu sou artista de rua, eu rodo o meu chapéu. E toda vez que eu faço isso, eu estou passando a bilheteria do meu teatro, que é feito ali na rua. Então, a gente consegue trabalhar em todas as esferas. Federal, local, interplanetária, geral. Tem mais pergunta aqui na plateia. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou presidente do Grêmio de Taguatinga e a gente promove vários eventos que envolvem cultura, teatro, exposições, principalmente festivais musicais ou de talentos. E a gente sente que a gente só tem esse tipo de interação com os alunos, só tem esse tipo de apoio à cultura por conta da existência do Grêmio, porque a gente batalhou para conquistar um espaço ali dentro. Mas a gente sabe também que existem políticas que interferem tanto no espaço da escola pública quanto da escola particular. E eu queria entender qual é o impedimento que o governo tem para criar políticas que façam que seja obrigatório o ensino de algum tipo de arte, com que o aluno tenha um contato com a arte, para que ele não tenha que enfrentar problemas como a banda, de enfrentar problemas de ter aquela resistência, de acabar desistindo porque não conseguiu, pessoas que não têm esse contato, porque não têm a chance, muitas vezes, de ter o contato por não ter um Grêmio como o nosso que promove esse tipo de atividade. Então, a pergunta é, qual é a impossibilidade do governo de promover
eventos que sejam obrigatórios dentro das escolas, que botem o espaço da cultura, botem em contato o jovem com a cultura de hoje. Não, excelente a sua pergunta. Ela está muito alinhada com o que o Ministério da Cultura está trabalhando hoje. Inclusive, a gente tem uma secretaria específica de Educação e Formação Artística e Cultural, que faz a relação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, pela importância que tem, porque a questão é tratar também a escola como equipamento cultural. Mas, mais do que isso, é também fazer com que, na grade pedagógica, naquelas matérias que você aprende, nos processos educacionais, a cultura não seja tratada como a cereja do bolo, não seja só uma ilustração, não seja só a musiquinha, ou o poema, ou o texto que você usa para ilustrar o processo pedagógico só marginal, de forma completamente subsidiária. A questão é que a cultura ela faz parte da formação humana dos alunos, ela faz parte da formação da personalidade desse aluno, faz parte da formação identitária deste estudante. Então, tem que ter espetáculos nas escolas, elas têm que ser recebidas como equipamentos culturais e tem que também a gente tem que ter aula de música, tem que ter aula de dança, tem que ter incorporar no ambiente escolar as formas culturais e artísticas que são das culturas populares, que são os mestres dos saberes, que também podem dar grande contribuição. Okay. E é importante que os estudantes também reivindiquem isso. Como você está falando, no Grêmio, nas atividades políticas, é importante que você pleiteie a cultura também como uma dinâmica viva na comunidade escolar. Né? Ok, Guilherme, tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, eu tenho uma pergunta para a deputada Érica, porque hoje em dia, a gente não tem uma conexão muito grande com a questão do histórico, da política cultural histórica, dos indígenas que foram nosso passado. E nós não temos interesse de conhecer essa cultura, principalmente porque hoje em dia a gente tem um sistema altamente opressor a isso. Nós vimos eles como um problema, porque eles, de certo modo, atrapalham o progresso capitalista ali na questão da questão do lucro, até a questão do Noroeste que a gente teve, que queriam tirar os índios e tal. Eu queria saber como que a gente poderia criar uma cultura, uma política cultural, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos disso e conhecermos mais o que foi o nosso passado, o que foi a nossa história. Eu penso que o ser humano é um ser histórico, não é? A gente tem uma historicidade. Se a gente nega a nossa própria história, nós negamos, de certa forma, a nossa humanidade. Nós somos também os nossos ancestrais. Não é? E nós temos uma vertente da cultura indígena, da cultura africana, que é muito presente e que sempre foi negada. Foi negada porque nós tivemos um processo de dominação dos povos indígenas e também um processo de dominação dos africanos no nosso país. Então, é preciso romper com isso. E é preciso que a gente reconheça o nosso caráter indígena, porque ele faz parte da nossa cultura. Nós não temos nenhum dia das nossas vidas que a gente não tenha uma expressão, seja uma expressão na fala, seja uma expressão na culinária, seja uma forma de agir, que a gente não lembre as nossas origens e as nossas raízes. Mais uma pergunta, pode fazer. Meu nome é Karine e eu queria fazer a pergunta para o Guilherme. Eu queria falar o seguinte, que o teatro ele ainda é muito valorizado, como os meninos falaram e até mesmo o senhor falou. O que a gente esquece muito, e que eu confesso que até no meio do ano eu não sabia, é que existem vários espetáculos da Orquestra Sinfônica de Brasília. E eu não sabia, até hoje eu não sabia que era de graça, não sabia e nunca tive acesso, vamos dizer assim. E eu queria saber o que dificulta que as pessoas saibam sobre isso, porque eu não sei, muita gente também não sabia e eu queria saber o que dificulta. Acho que tem uma questão importante, Karina, que você colocou, que para a política cultural a gente precisa desenvolver, a gente está passando a desenvolver hoje pelo Ministério da Cultura através de uma política ampla chamada Política Nacional das Artes. Né? A gente está desenvolvendo para cada setor artístico, dança, música, circo, literatura, cinema, uma política que dê conta de fazer uma circulação nacional dos espetáculos. Porque o que acontece? A gente tem que ter acesso àquela cultura que é produzida no nosso espaço, na nossa comunidade, na nossa cidade, mas a gente tem o direito à vida cultural que acontece no país. A gente tem o direito a conhecer, né, tudo que está se produzindo Brasil afora, que é tão rico, tão diverso, e que às vezes a gente não consegue por falta de circulação. Então, tem uma questão aí que é uma política específica para fazer com que isso ocorra. Mas acho que também tem um outro ponto dessa questão, como os meios de comunicação hoje, como eles difundem a cultura, como eles trabalham a pauta cultural. Geralmente a pauta cultural é trabalhada de uma forma tão pequena, tão marginal nos cadernos, às vezes vira
quase coluna social, às vezes são reportagens de lançamento de livro, reportagem de uma coisinha assim. Não tem reportagens analíticas, não tem uma grande difusão da cultura, não tratam como uma coisa importante, uma coisa necessária para a agenda política do país. E é importante tratar bem. Então, os cadernos de cultura hoje precisam se dedicar mais. A gente precisa ter mais acesso às publicações, mais acesso às revistas, mais acesso a todos esses veículos que fazem com que a gente tenha. A internet ajuda muito, né? A internet hoje é um principal veículo para a gente ficar sabendo das coisas na cultura, mas juntar uma grande política de circulação e mudar também o entendimento do papel da cultura nos veículos de comunicação é algo essencial. Ah, gente, acabou. Acabou assim. Nossa, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Foi uma conversa ótima, eu acho que vocês também acharam. E vocês podem continuar assistindo a gente na internet, no Facebook, a gente está no YouTube. Curte a nossa página lá, veja nossas fotos no Instagram, tá? Manda mensagem pelo Twitter, rede social, viu? Informação. Vamos lá, gente, sem participar, porque cultura é isso também, né? Muito obrigada, Guilherme. Foi um prazer. Deputada, mais uma vez, muito obrigada. Irmãos, saúde, abrilhantaram. Ô, Fernanda, muito obrigada, querida. Foi um prazer ter você aqui. Abrilhantou, iluminou, embelezou. E a plateia? Até a próxima. Voltem sempre que quiserem. Um abraço para vocês. Gilo, manda ver, rapaz. O que vai se tocar agora? Essa se chama Jesus Krishna, é do álbum novo. É uma homenagem que a gente fez à cultura do sertanejo universitário. Obrigada, Dilo. Foi maravilhoso. Obrigada. Nós irá cantar tchê 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 tchá tchá tchá. Quem de nós irá bailar tchê 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 tchá 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 tchá. Ai, meu Jesus Krishna, demônios à vista, neurônios na pista. Ai, meu Jesus Krishna, demônios à vista, neurônios na pista. Quem ama sofrência e safadão, quem é de chapinha, quem é de Faustão, quem deseja gela e siroque, sonha no passaporte, no camarote do cão. Meu Jesus Krishna, neurônios na pista, demônios à vista. Ai, meu Jesus Krishna, demônios na fila, na lista, na crista, na fila e à vista. Tem que ser babaca